Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Parir. Um podcast feito para você que quer entender um pouco mais sobre o gestar, o nascer, o parir e o criar. Aqui vamos falar de ciência, firulas e tretas, sempre com o intuito de trazer discussões e reflexões acerca desse tema tão importante quanto interessante, que é a maternidade. E hoje vamos falar de um tema muito legal, sobre uma técnica que sou especialmente fã, a osteopatia. E eu estou aqui com a maravilhosa Lilian de Andrade, fisioterapeuta e osteopata DO, mãe de Igor e Yuri, para tirar todas as nossas dúvidas acerca deste assunto. E primeiro eu gostaria de agradecer, porque eu sei que ela é muito corrida, muito concorrida, e dela ter vindo aqui no nosso podcast para falar um pouco dessa técnica. E, primeiramente, eu queria que ela contasse para a gente como é que ela começou nessa área, né? E o que é a osteopatia, que, infelizmente, eu ainda escuto muito essa pergunta quando eu indico a técnica. Eu também escuto muito, Paty. Né? Várias gestantes chegam lá. Lilian, eu nunca tinha feito esse negócio. Nunca ouvi falar, né? Que pena. Exatamente. Conte pra gente. Então, eu trabalhava com pilates e com a parte mais de ortopedia, né? E só que assim, eu sempre achei a fisioterapia uma coisa que eu tinha resultados muito lentos. Então, eu tinha que fazer várias sessões. Então, assim, quando eu conheci a osteopatia, que eu via que a coisa se resolvia mais rápido, eu disse, opa, eu acho que esse daqui é o caminho, vamos lá. E aí eu comecei a fazer o curso. Aqui no Brasil, a gente tem que ser fisioterapeuta para ser osteopata. Certo. Né? São 5 anos o curso. E fora do Brasil, França, Inglaterra, Bélgica, se tem formação em osteopatia. Então, você entra na faculdade de osteopatia. Sim. Diferente daqui, que a gente tem que ser fisioterapeuta ou médico. Alguns médicos fazem também. São raros, Sim. mas fazem. Não sabia. Legal. Então, eu também já ouvi falar que tem vários cursos, né, Li? E vários tipos de formação. Como é que funciona isso aqui no Brasil? Pode-se fazer, por exemplo, um pós no final de semana e se tornar osteopata? Ou você necessariamente precisa fazer esse curso mais extenso? Então, aqui no Brasil, a gente tem algumas formações, que são as formações de 5 anos, que é o que se preza na Bélgica, na França, na Inglaterra. Né? A gente tem algumas escolas que são menos anos, né? Mas a gente só se torna DO em osteopatia, que seria você ter o diploma de osteopata. Entendi. De fato, se você cursar os 5 anos. São 1.500 horas de estágio, mas, sei lá, 2.000, 3.000 horas, eu nem sei falar ao certo, de carga horária, para a gente se tornar realmente osteopata, entendeu? Entendi. Então, e o que é a osteopatia em si? O que faz, né, o osteopata? Então, vamos lá. A gente trabalha devolvendo a função ao corpo. A gente trabalha em cima da fáscia. O que é a fáscia? A fáscia é aquela pelezinha que recobre todos os nossos músculos, vísceras, ossos. Então, a gente trabalha em cima do corpo como um todo, para a gente melhorar a função do corpo, né? E com isso, a gente equilibrar melhor esse corpo. Né? Então, assim, a gente chama de disfunção. A disfunção pode estar no osso, na víscera, na cartilagem. Então, a gente sempre vai olhar o corpo como um todo e ver o que é que está causando a doença no corpo. Sim. Assim, doença pode ser só uma tensão, né? É o que está mexendo no funcionamento daquele corpo. Né? Porque, na realidade, a gente tem uma fáscia que vai do couro cabeludo ao pé, né? Exatamente. E ela vai recobrindo tudo. Exatamente. Que é um tecido, né? Fininho, que recobre tudo. Eu gosto sempre de comparar uma laranja. Sim. Né? Quando a gente abre a laranja, a gente tem aqueles gominhos laranja e tem aquela teia branca. Isso. Aquilo ali é a fáscia da laranja. Então, se a gente tira aquela fáscia, é como se o corpo desmontasse. Sim, né? Então, a gente trabalha assim, essencialmente em cima da fáscia. E aí, o que eu digo muito, como o nosso corpo acaba demonstrando ali muito
do que a gente, do nosso estresse, né? Muitas vezes a gente está ali estressada e de repente ataca na coluna, uma dor na coluna. E aí você, aos poucos, vai melhorando, só que quando você vê, você está andando torto, porque seu corpo, para se equilibrar, ele acabou te trazendo uma nova forma de equilíbrio, de movimento, só que você está torta. Às vezes, se você se corrigir e não fizer uma terapêutica dessa, você pode acabar sentindo uma dor em outro lugar, porque ela compensou em outro lugar. Não melhorar a função, né? Uhum. Então, assim, às vezes a gente pega alguma gestante, por exemplo, né? Vamos falar de gestante, que a gente está aqui falando de gestante. Com dor na pelve, né? E ela tem uma disfunção na caixa torácica. Então, é como se ela tivesse uma tensão aqui em cima que tivesse empurrando o feto tudo para baixo e a gente acaba sobrecarregando a parte inferior, entendeu? Uhum. Então, assim, nem sempre a causa tá aonde está a consequência. Uhum. E é tudo muito lógico e prático esse conhecimento, né, Li? Porque a gente ainda escuta algumas pessoas falando que a osteopatia não funciona, que é como se fosse uma bruxaria. Exatamente. Que não tem como a pessoa pegar ali, porque, na realidade, o fisioterapeuta, ele vai pegar, ele vai com a mão trazer um equilíbrio, não, mas vai tirar a tensão. Tira a tensão, né, da fáscia. Vai Exatamente. fazer o alongamento ali de forma ativa e não passiva. Então, é uma coisa muito lógica o que acontece aos nossos olhos, né? Então, não tem como a gente duvidar de que aquilo ali está fazendo um efeito. Assim, Paty, ainda é muito empírico, né? Então, assim, a gente tem poucos estudos, porque, assim, é muito do sentir, né? E é muito... subjetivo, é muito difícil a gente conseguir colocar em avaliação isso, né? Então, assim, pode ser que eu sinto uma coisa em um tecido e se tiver mais 10 avaliadores, eles sintam coisas diferentes. Né? Entendi. Então, a gente ainda, assim, hoje em dia a gente já tem muito mais estudos, né? Mas ainda é uma coisa que é difícil da gente mensurar, entendeu? Entendi. E vem muito dessa arte que se torna a técnica, porque quanto mais você faz, quanto mais você se especializa, mais feeling você tem em cima daquele organismo. E como você estava falando da gestação, né? A gestação, eu acho que deve ser um dos momentos onde existe mais mudança de forma mais rápida no corpo de um ser humano. Afinal, tem outro ser humano ali dentro, né, sendo construído. Então, você muda seu eixo de equilíbrio, você muda a posição dos órgãos. Na verdade, o corpo ele está em mudança diária para se adaptar a esse crescimento uterino. Né? Então, assim... imagine que seu corpo já funciona daquele jeito, ele já tem algumas tensões e ele funciona bem. Ele está equilibrado dentro do desequilíbrio na bagunça dele. Exatamente. E aí vem um útero ali crescendo, então tem aquela briga entre o crescimento do útero e as vísceras da mãe, né? E uma readaptação de todo esse corpo. Então, esse corpo tem que ter um bom funcionamento para ele conseguir se adaptar a essas mudanças que a gestante a gestante passa, né? Sim. Então, a gente tirar essas tensões e equilibrar esse corpo da gestante permite com que esse corpo se adapte melhor e essa briga que há entre as vísceras da mãe e esse crescimento uterino, ele se torne uma coisa mais uma dinâmica mais equilibrada. Uma dinâmica equilibrada. E isso traz uma questão de bem-estar, tanto para o bebê quanto para a mãe, entendeu? Inclusive, as gestantes costumam dizer que é normal sentir dor na coluna na gravidez, é normal sentir falta de ar, é normal sentir dor na costela, porque é o bebê que está chutando aqui. E, gente, isso não tem que ser normal, né? É comum. É comum, porque acontece muito, porque é exatamente aquilo que a gente está dizendo, que existem muitas mudanças de maneira muito rápida. Exatamente. Só que a gente não precisa lidar com essa dor. E eu já peguei mulheres em segunda gestação que tiveram
experiência péssima na primeira gravidez com dor. E aí, na segunda, quando a gente indica a osteopatia e elas veem resultado, inclusive elas vêm com maior coragem até de conseguir o parto. Exatamente. Porque elas falam, agora eu descobri que eu entendo o que acontece dentro do meu corpo, né? Eu não preciso estar completamente vulnerável às mudanças. Eu já tive algumas gestantes que chegaram para mim e disseram assim, Lília, eu achei que era normal sentir dor na gravidez, porque eu nunca tinha ficado sem dor. Imagina. Isso na segunda gestação já, né? Aí ela disse, meu Deus, como é que eu posso ficar sem dor na gestação? Como é que pode ser tranquilo, né? De alguma forma. E às vezes até fisioterapeutas mesmo, que como ainda é uma técnica, não é nova, né? Mas que tem se falado um pouco mais agora, justamente por estarmos mais de frente com a informação. Então, tem se falado muito dessa técnica para a gravidez. Exatamente. Mas até alguns fisioterapeutas não conhecem. Não conhecem, então, sim. É importante a gente entender e falar sobre isso justamente para indicar e para as pessoas saberem que pode haver ali uma resolução, né? Com essa osteopatia. E assim, Paty, a gente via em livros, mas até uma paciente sua, eu lembro que ela veio para mim com 36, 37 semanas e ela chegou, ai, Lília, eu não aguento mais, quero parir logo, eu estou muito mal-estar, um peso, não sei o quê. E aí, quando a gente acabou a sessão, ela virou para mim e disse assim, caramba, Passou. Não, eu posso fazer outra daqui a 4 dias, 5 dias? Eu disse, não, calma. Normalmente eu dou 10 dias. Como você está próximo aí de parir, vamos... 15 dias. Como você está próximo de parir, vamos dar 10 dias? Sim. E aí ela disse que ela rezou para que ela não parisse, para que pudesse voltar e fazer de novo. Aí ela pariu no dia seguinte que a gente fez. Oh, Jesus, mas eu sei o que é isso, eu entendo ela. E eu ia te perguntar isso, tem um tempo mínimo para fazer? Porque eu, sinceramente, já vi colegas fazendo osteopatia a cada 2 dias, todo dia. Tem um tempo mínimo ideal para você fazer novamente? Né? Como é que funciona isso? Então, eu não digo que a pessoa fez osteopatia e fazer 2, 3 vezes por semana, tá? Porque, assim, o corpo precisa de um tempo para estar respondendo aquilo que a gente passou, né? Então, a gente, assim, um dos princípios da osteopatia é que o corpo tem o poder de autocura, né? Então, a gente, é como se fosse um rio e caísse uma árvore no rio. A gente vai lá, tira essa árvore, só que o rio, para voltar a correr, ele precisa de um tempo, né? Então, a gente precisa dar esse tempo ao corpo para ele se restabelecer. Então, eu costumo dar em torno de 15 dias a 1 mês para a volta. 15 dias se o paciente estiver com muita dor. 15 dias, 10 dias, se for um bebê que precisa muito de amamentação, enfim. Mas, assim, normalmente, gestante, eu indico que faça 1 vez por mês. Isso. E se ela estiver muito bem daqui a 1 mês, que ela dê um espaço maior. Entendi. Né? Então, não é uma técnica que a gente vai fazer 2, 3 vezes por semana, enfim. E você acredita que toda gestante tem benefício e deve fazer? Ou você acha que só quando realmente surgiu alguma dor ou alguma coisa? Então, Paty, eu até fiz um post há pouco tempo falando assim, você não tem que fazer osteopatia para parir. Só que, assim, você tem que fazer algo que você se sinta bem. Então, se você fez a osteopatia e se sentiu bem, eu acho que você deve fazer. Né? Mas, assim, não tem uma contraindicação para fazer, né? Só se a paciente tiver com algum parâmetro que o médico também não vai indicar, entendeu? Então, não existe uma idade gestacional mínima para ser feita? Não existe, não existe. A gente pode fazer, engravidou, pode fazer. Entendi. Né? E 40 semanas em parto a gente pode fazer também. Sim, sim. Para virar bebês também. Para virar bebês também. Eu geralmente... Para virar não, que não sou eu que faço isso, é você. Quase faz. A gente só abre espaço. Exatamente. E é como a gente disse, né? Como a osteopatia vai melhorar, trazer um maior relaxamento para essa musculatura que está recoberta por essa fáscia, que pode estar tensa. Então, você acaba dando mais espaço para esse bebê que já está ali tentando fazer a cambalhota fisiológica, né? Exatamente. Para ele poder realmente virar.
Então, Assim como o Malu, né? exatamente. Eu mesma passei por isso, né? Ali acabou fazendo ali na hora da Na minha hora. versão. Pô, antes ela fez, e aí foi, acredito que tenha sido muito mais fácil por isso. Foi. Então, ela virou muito fácil, porque ela realmente precisava dessa folga. Ela não tinha nenhuma outra condição que fizesse com que ela ficasse E mais assim, pélvica. na verdade, Paty, você já vinha fazendo também, Sim. né? Então, assim, você tinha um problema de coluna antes de Uhum. engravidar, né? Então, já tinha uma tensão facial ali A mais. diferente. Uhum. E aí, seu corpo tentando adaptar a essa gestação, criou algumas tensões, mas que a gente veio fazendo desde o início da gestação. Isso. Então, assim, na versão, esse bebê já chegou muito solto, né? Porque, Uhum. às vezes, a gestante chega para mim dias antes de fazer a versão e tem um Toda tecido tensa. muito tenso e realmente a gente não consegue soltar esse tecido a tempo da Uhum. versão. Muitos a gente consegue, Sim. né? É. Essa coisa em conjunto a gente Isso. consegue. E às vezes até tem pacientes que acabam não precisando da versão, porque só Exatamente. precisavam de uma folga mesma e o bebê vai e consegue virar. Então, por isso que Exatamente. geralmente eu indico assim muito para esse fim, né? A paciente não tentar fazer a versão sem antes tentar a osteopatia. Em 2022, eu fiz um levantamento dos pacientes que eu atendi, né? E as gestantes pélvicas, eu não lembro quantas, mas assim, das que fizeram a osteo, em torno de 38% virou com a versão e 40% viraram sem a Sem a versão, versão. antes da versão. Imagina. Então, eu achei que foi um resultado bem Muito bacana, bom. assim. Imagina. E Li, você chegou a falar um pouco do bebê que precisa amamentar, né? Como é que funciona a osteopatia no recém-nascido, né? Pode ser feito logo depois do nascimento? Tem um prazo? E quais são os bebês que você mais consegue beneficiar com a técnica? Então, assim, na França, a gente tem osteopatas dentro do centro obstétrico. Então, quando nasce, eles vão direto para a mão do osteopata já para tirar aquelas tensões. Às vezes, o bebê fica muito tempo em uma posição intraútero, né? E isso causa várias tensões no corpo. Às vezes é o parto também, né? Sim, Então, o bebê ficou... Você explica até melhor que eu, sim. mas o bebê ficou muito encaixado e aí Sim. cria algumas tensões na cabecinha. Enfim, a gente tem algumas tensões que ele já nasce com essas tensões às vezes, né? Então, quando nasce, como a gente pode ajudar? Assim, refluxo, cólica, dificuldade de amamentação, torcicolo, assimetria de face, de cabeça, né? Então, tem uma gama de coisas que fazem com que o bebê funcione mais. Essas tensões fazem com que ele funcione mal e que cause essa desordem no corpinho do bebê, né? Então, a gente consegue organizar esse bebê para que ele desenvolva essas funções de uma forma menos dolorida para eles, né? Porque realmente é sofrido. Sim. E pode, então, aliviar a cólica sem ter que usar medicações. O que você acha? Se for por tensão, sim, né? Eu digo que a cólica... hoje em dia, a gente tem muitos estudos em cima da cólica infantil e são muitas causas, né? Então, tem causas emocionais, né? Assim, não é à toa que a gente adulto, quando a gente tem uma viagem, o intestino funciona mal na viagem. Por quê? Porque intestino é nosso segundo cérebro. Então, assim, imagine um pai, uma mãe de primeira viagem que estão ali vivendo aquela tensão, aquele bebê vai sentir. Alguns bebês vão sentir mais do que outros, porque eles são mais sensíveis do que outros, né? Então, depende muito da personalidade deles também, né? E eles estão em simbiose ali com os pais, em simbiose total. Então, eu hoje pela manhã estava exatamente falando isso. Eu disse assim, quando a gente consegue enxergar esse processo de uma forma mais leve, mais fluido, a coisa flui realmente melhor. Né? Então, os bebês, eles sentem esse início. Tem as tensões também, de víscera, tensão no crânio que pode causar as cólicas também. Né? Então, tem várias causas e a gente tem que
a gente tem que levantar essas causas, porque nem sempre é a gente que vai resolver, entendeu? É intolerância alimentar, é outra coisa também que hoje em dia está muito em alta, né? Então, eu estava falando... Que não vai resolver com osteopatia, né? Estava falando hoje, assim, o leite não é mais um leite, é um composto lácteo. Então, você não compra mais o leite da vaca. Então, assim, quantas crianças hoje em dia a gente tem com intolerância alimentar, né? Ao leite, ao glúten, enfim. Então, a gente tem que ficar atento a isso, porque nem sempre a gente consegue resolver. É, verdade. E o que o paciente deve sentir durante a osteopatia? Dói? Né? Como é que funciona a técnica, assim? O que a paciente pode esperar e se existe algum efeito colateral no pós? Não, assim, efeito colateral não existe, né? Ela pode sentir, assim, o corpo um pouco mais quebrado, como se tivesse feito uma musculação e tivesse mais dolorida mesmo. Ou pode sentir muito sono também. Os bebês, eles podem ficar um pouquinho mais agitados ou eles podem realmente relaxar por completo. Aí dorme lá no seu braço. Sempre digo aos pais, eu digo, ó, pode ter duas versões aqui. A gente torce para que eles durmam, mas pode ser ao contrário também. Sim. Né? E, assim, doer não dói, né? Só se a pessoa tiver muita tensão, que algumas técnicas vão incomodar um pouco mais. Nos bebês não incomoda, né? Sim. São técnicas muito leves, muito suaves, que, assim, a gente causa normalmente um relaxamento neles, entendeu? Sim. Tem algo que a paciente tenha que fazer depois para manter o efeito da osteopatia? Algum exercício específico? Ou ela só consegue o efeito indo na fisioterapeuta, no osteopata? Não, específico não, Paty, mas assim, às vezes eu indico algumas coisas, alguns alongamentos para a gente manter o que a gente ganhou, né? Então, assim, eu sempre digo, paciente que vem para mim e que não faz atividade física, a gente não vai conseguir manter o equilíbrio daquele corpo durante muito tempo, né? Então, é um paciente que vai ficar ali uma semana bem, só que ele vai voltar a sobrecarregar o corpo e vai voltar as tensões. Entendi. Então, a gente precisa ter músculo, estabilidade para a gente manter o que a gente ganhou, né? Então, eu sempre indico assim, vamos fazer o exercício. Então, alguns alongamentos. Então, assim, a própria caminhada, né? É um exercício gratuito e que tem inúmeros benefícios. Essa orientação também faz parte da osteopatia, porque a gente quer trazer a saúde ao corpo, o equilíbrio do corpo. E para que esse paciente tenha esse equilíbrio, eu preciso disso fora do consultório, entendeu? Sim. Então, assim, os pais mesmo. Eu indico vários exercícios que faço com os bebês para que a gente consiga manter essa função estabelecida, entendeu? E o que você faz na osteopatia com o bebê também deve voltar a cada 15 dias? Também é assim? Ou... O bebê, Paty, responde muito rápido. Sim. Até porque ele está em formação ali, né? Está tudo muito soltinho, sabe? Sim. Então, assim, eu sou daquela que eu gosto muito de esperar o resultado. Entendi. Então, eu vou acompanhando os pacientes. Alguns retornam em 8 dias só para a gente ver se aquele equilíbrio a gente manteve, né? E aí a gente vai acompanhando pelo feedback dos pais, enfim. Alguns bebês com torcicolo congênito, assimetria de crânio, aí sim eu preciso de um tempo melhor, né? De um acompanhamento melhor, entendeu? Maravilha, Ali. Eu acho que eu perguntei aqui tudo que eu vejo que são as dúvidas mais frequentes, né, dos pacientes. E estou, assim, muito grata pela sua presença. Uma coisinha só a mais que eu acho que é interessante a gente falar, que assim, as pessoas me perguntam assim, só é indicado para dor? Não, foi uma coisa que eu levei no Ciaparto quando eu palestrei, né? Sim. Que, assim, a maioria dos artigos científicos com gestante é em relação à dor. Mas a gente ajuda não só a questão da dor, mas a partir do momento que a gente abre espaço, a gente permite que esse bebê se movimente melhor, ele se posicione melhor. Isso vai ajudar no desenvolvimento neurológico dele, vai evitar essas tensões no corpinho do bebê, né? E, consequentemente, o parto. Porque a partir do momento que ele está posicionado melhor,
a gente consegue que o parto seja mais fácil, Sim, né? facilite essa descida, até porque ele tem mais espaço. Exatamente. Também, né? Faz Exatamente. todo sentido. Acho que por isso que eu coloquei ali no meu protocolo de indução uma consulta com osteopata no meio. E que eu falei para você, assim, a gente não tem estudo nenhum Não. que a osteopatia induz o trabalho de parto. Isso. Porém, quando a gente alinha esse corpo dessa mulher e a gente permite que esse bebê se posicione melhor, aquele colo que está preparado para parir, ele vai ser melhor... Solicitado. Empurrado, né? Solicitado para ele exatamente. poder abrir. Estimulado, né? Mas a verdade é essa. Quando a gente faz esse protocolo de indução natural, né? Nada isoladamente tem comprovação de efeito parto, né? Sim, sim. Mas, na verdade, o que eu quero preparar é este corpo para o que o nascimento aconteça. Quando o corpo já está pronto, ele responde a qualquer estímulo. Quando ele não está pronto, que eu vou precisar de uma indução medicamentosa, se eu tenho esse útero mais solicitado, se eu tenho esse bebê melhor encaixado, a indução ela se dá de uma maneira muito mais fácil. Exatamente. Então, assim, eu amo quando elas conseguem fazer. Eu inclusive, confesso que isso me dá uma confiança também no processo, sabe? De entender que o que a gente pode realizar, a gente fez. E, óbvio, não é necessário, senão nós estaríamos extintos, até porque a osteopatia não existe desde que o mundo é mundo. Então, e nós estamos aqui, né? Reproduzindo desde sempre. Então, eu quero agradecer por suas mãos de fada, por fazer aí realmente uma melhora na qualidade de vida dessas gestantes e por ter vindo aqui nos tirar as dúvidas. Obrigada a você, Paty, pelo convite. Que bom. E aí esse podcast chegue para bastante gente, que as pessoas não me perguntem mais o que é osteopatia, que chega assim, que dia que eu faço minha osteopatia? Porque vale a pena, gente. Então, até mais. Obrigadão. Obrigada a você, Paty. Um abraço grande. Obrigada.